Sejam muito bem-vindos a mais um Pod 15 aqui no CW15, Filhos da Música, essa temporada musical que está sendo maravilhoso, principalmente para mim, recebendo artistas da cidade. É um privilégio a gente poder conhecer um pouco mais a história deles, né, desses músicos, diferentes estilos. E a gente está aqui no CW15 Cowork, esse espaço que é maravilhoso para podcast, para trabalho. Tem a Raf produtora. Obrigada, Mônica, que é proprietária, cedendo esse espaço para a gente poder abrir aos artistas da cidade. Olha só, já passou por aqui a Bruna Gonçalves com a sua família. Foi o episódio 1. O episódio 2 veio Creu Fidelis com a Bia, com o Robson, foi maravilhoso. O episódio 3 veio Danilo Camilo com a Júlia, com o amigo João, também foi incrível. O episódio 4 veio Vi Martins e o Gui do Madrigal Pernoi, dois grandes amigos e pessoas fantásticas também. E nessa oportunidade, episódio 5... é com muito prazer que eu recebo aqui, gente, esse grupo, que é o Mahatma Groove. Eles são especialistas em jazz, são músicos e estão roubando a cena aqui em Marília com alguns projetos que já são bem conhecidos, como o Jazz à la Rua. Que é lá no Beco, quem já ouviu falar, que tá dando o que falar, um projeto bem bacana, né? Público na rua de Marília. E o jazz, o Jardim no Jazz, que é o jazz num lugar super gostoso, né, Renatinho? Que eu tive o privilégio de estar lá na última edição. E foi, assim, encantador, foi mágico. Eu já estava, assim, de olho neles já faz um tempo. E com certeza eles tinham que estar aqui nessa temporada. Então, para mim, é uma honra recebê-los. Renatinho, que é o Renato Alves. Oi, bem-vindo, obrigado viu? pelo convite, Maíra. Essa figura, certamente vocês já viram também nas redes sociais, no Marília On. Ele dá um show, né? Além de músico, tem conteúdos fantásticos, super atrativos na sua área, nas suas redes sociais. Sou sua fã, viu, Renatinho? Maíra, valeu, obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui, muito legal. Esse espaço para a gente divulgar as coisas de Marília, as coisas que acontecem aqui, que aqui tem coisa boa pra caramba acontecendo. E a gente tá aí para fazer isso e fazer mais, né? Exatamente, para trazer novidades para a cidade, né? Isso. Vocês com a bagagem, né, que vocês adquiriram ao longo de tantos anos de profissão fora de Marília, estão trazendo, né, esses projetos novos e fazendo realmente acontecer, né, esse movimento aqui na cidade. Parabéns, parabéns. Obrigado, Tá? obrigado. Olha só, componente da banda Mahatma Groove, além do Renato Alves, temos também o Danilo Agostinho. Aí ele chegou aqui e falei, Danilo, acho que a gente se conhece, né, Danilo? Aquela impressão de familiaridade, Familiar. né? É. Maíra, pô, obrigado pelo convite. A gente descobriu agora que a gente estudou junto, Estudamos né? juntos no Bezerra. Não deu nem pra ó. mentir a idade. Verdade, o tempo tá passando, né, Danilo? Mas tá bom, tá Que passando bom que também. o tempo tá sendo ótimo pra nós, né, Danilo? Estamos na nossa melhor versão. E eu acredito que o melhor Isso. ainda está por vir, viu, Danilo? A esperança é a última que morre. Que prazer, Não, que viu? isso, brincadeira. O prazer é meu e é nosso. E legal aí você, que há muito tempo já tá em Marília aí, nas mídias, nas coisas, abriu esse espaço aí pra convidar a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Para mim está sendo
prazer enorme, viu, Danilo, Renatinho. E aqui ao meu lado, Gustavo Nunes, também integrante dessa banda. Gustavo também está no movimento do Sim. jazz, também com o projeto, junto com o Renatinho, né, do Jardim do Isso. Jazz, o Jazz à la Rua. Seja bem-vindo, Muito obrigado, Gustavo. obrigado pelo convite. E é isso aí, vamos compartilhar um pouco do nosso movimento com o pessoal da cidade. Com certeza. Bom, vocês são músicos profissionais, gostoso de ouvir. Como que tudo começou, Renatinho? Os três marilienses, né, com as suas experiências aí, e desde 2021 com a formação dessa banda, que é o Mahatma Groove. Mas eu gostaria de saber um pouco da história, como começou. Eu comecei a tocar aqui em Marília mesmo e estudei um ano com um professor, daí mudei, fui fazer aula com o Guto, que foi um professor que, querendo ou não, então ele me preparou para entrar no Conservatório de Tatuí. Quando eu comecei a estudar guitarra, eu já falei, é isso que eu quero e tal. Eu sempre fui bem dedicado, assim. Então daí passei... Sempre gostou de música, Renatinho? Sempre gostei. Sempre Sempre fui CDF pra música. Era isso que você queria. Porque assim, eu pensava assim, não gostava de estudar na escola, não gostava... Mas falei assim, Mas uma pra coisa eu vou ter que ser música, CDF. Eu vou ser o melhor. Daí Tá eu fui... certo. Daí eu sempre estudei Se e tal. dedicando. Daí estudei na CMT, que é ali da Sim. Dona Marjorie, Que sabe? legal. E daí fui estudar em Tatuí. Estudei um tempo em Tatuí. Nessa época eu estudei Tatuí é em Tatuí. referência, né, na música. Isso, Né? Tatuí é uma grande escola, um conservatório, assim, o maior da América Latina. Assim, Perfeito. que já formou muitos músicos, e até hoje forma, assim, é um celeiro de músicos. profissionais. Bons profissionais. Tá. E pra gente do interior aqui é uma luz, Tatuí. Sim. Porque é uma escola onde você vai lá estudar música, sabe? Eu lembro do meu professor, ele falava assim, se você não estudar, você nem vem na minha aula. Exigente. Sabe? Isso, e é uma coisa que às vezes quando você estuda só por conta, o cara não vai falar isso pra você. É verdade. Né? Não tem essa cobrança, Isso, então é um negócio que é bem legal. Daí estudei em Tatuí. Nessa época eu comecei a tocar aqui em Marília mais profissionalmente. Bem quando eu entrei em Tatuí, que daí eu toquei com a Valéria Arruda. né? Nossa, eu lembro. Com ela, toquei com Fabrício Fabiano, Edson e Vinícius, bastante gente aqui Caramba, da região, de assim, sertanejo. conhecido. E daí fiquei um tempo tocando, tal, banda de baile, e daí um professor meu de tatu falou assim, você tem que ir pra São Paulo, tal, dar aula lá. E foi nisso que eu pensei, assim, que eu falei assim, eu não curto essas outras coisas que eu tô fazendo, eu quero tocar jazz, porque era o que eu estudava. Você sempre gostou de jazz, então, Renatinho? Não, era do Ou rock depois... and roll. Ah, era do rock, Sempre fui do legal. rock. Nessa daí eu... Despertou, né? O jazz foi um negócio assim, meu professor, o Guto, chegou uma hora que ele não tinha mais o que me passar. Tinha Sim. que começar a estudar jazz, ou ia estudar jazz ou ia estudar música erudita. Então ele foi pro jazz, que era o lado da música popular. Nisso eu já comecei, daí eu tinha o Júnior, que é o Júnior Matos, um grande violonista, assim, que é um amigo em comum, que super uniu, assim, a gente aqui também, quando eu voltei de São Paulo, né? E o Júnior, eu sempre ia na sala dele e me mostrava, ouve esse som aqui. Ele me mostrou Baden Powell, uns guitarristas de jazz, tipo Pat Martino, Wes Montgomery, que era coisa assim que eu falei assim, nossa, Uau. que som que é esse e tal. E daí nessa de querer ser músico profissional, eu lembro que eu precisava falar com a minha mãe, tipo assim, minha mãe, vai fazer faculdade, não sei o quê. Eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que vai me tirar da faculdade. Dona porque... Hilde, né? a Um Dona beijo Hilde. pra Dona Hilde, falei com ela essa semana. Daí eu nessa de querer fugir da faculdade, porque sempre ouvi falar dos professores, faculdade de música não é legal, faculdade de música não é legal, não sei o quê. Eu falei, vou prestar Tatuí, mesmo não gostando de jazz. Eu falei assim, não, eu vou tocar jazz, mas eu vou ser rock and roll. Tá. E daí eu entrei em Tatuí. Lá em Tatuí, abriu uma visão, assim, porque daí você entra em contato. Mesmo, né, no universo. Isso. E daí nessa de querer tocar esse estilo, eu fui morar em São Paulo, porque eu sabia que lá em São Paulo poderia dar aula e tocar esse estilo. Certo, lá tinha muito mais que até campo. o que a gente tava conversando um pouco antes, que eu falei assim, que lá em São Paulo tem uma cena, que às vezes seja pra você tocar num lugar que tem 5 pessoas, mas você vai lá e toca, e você toca 5 vezes, aí tem lugar que você vai tocar num evento, tem lugar que você vai... É muita coisa, né? Tem muito mais possibilidades, assim. Isso, e daí lá em São Paulo eu fiquei 10 anos. 10 anos. Tipo, conheci muito músico massa, toquei com muito músico legal.
Daí eu ganhei uma bolsa do Latin Grammy pra fazer a faculdade. Olha só. Daí eu só não terminei a faculdade no terceiro Tá ano. ali. Mas dá pra retomar, assim? ou Diz que você, dá, mas eu não tenho você mais. não tem muito interesse em... Eu já fiz o que eu tinha que Você fazer lá precisava em Tatuí, na daí foi eu estudei no Souza Lima, que é uma faculdade de São Paulo, em né? São Paulo depois. Daí Mas nesse tá tempo ótimo. eu dava aula, foi lá que eu conheci o Gustavo, que eu tinha um lance de dar aula de é? prática de banda. Daí o Lá? Gustavo foi fazer, lá em São Em Paulo, eu dava Paulo aula, vocês conheceram? Que bacana. eu dava aula em casa de prática de banda. Eu anunciei no Face, ó, galera, e eu morava lá em São Paulo numa casa que era tipo um bar. Então era um bar de final de semana. Sensacional. Você já aproveitava pra... Sensacional em partes. partes. Não exagera. Não é muito sustentável, né? Mas assim, enfim, eu tinha um espaço massa lá que eu dava Que essas dava aulas. aulas. Isso, de prática, daí o Você Gustavo ia lá sempre fazer. pioneiro, né, Renatinho? Sempre tendo essas iniciativas, assim. Meu, esses dias eu fiz uma aula com um professor, com o Djalma Lima, que é um grande amigo meu, assim, um cara que eu precisava dar uma renovada em umas coisas. Eu falei assim, meu, o Djalma vai poder É me o cara. ajudar. Tá. Eu liguei pra ele, ô, Djalma, vamos fazer uma aula. Dele, que aula? Que eu falei, não, vamos fazer. Eu falei, daí a gente tava falando um negócio que é um negócio assim, o guitarrista Uhum. em São Paulo, ele tem que ter a sua própria gig, ele tem que fazer a sua própria banda, ele tem que fechar as suas próprias coisas, porque é muita gente. E geralmente quem vai trabalhar mais é baixista, Certo. baterista e pianista, que são os caras que são chamados pra Os caramba. convidados. Que eles são, tipo, o cara vai tocar, ele é saxofonista, dificilmente ele vai chamar um guitarrista se ele não for amigo do cara. Ele vai preferir tocar com um pianista. Entendi. Rola um lance assim, Tá, sabe? tá. Toda uma coisa que... Então, você tem que ter as Você iniciativas tem que ter essas das atitudes, coisas. assim, pra fazer acontecer, entendi. Isso, daí eu fiquei lá em São Paulo, dava essas aulas, fiz bastante coisa. Daí veio a pandemia, aquela coisa toda, meu pai faleceu, eu falei assim, eu vou voltar pra Marília. Putz, aí que você pensou em voltar pra cá. Isso, Tá. que daí eu falei, não tô fazendo nada em São Paulo, trabalhava no Guri, eu dava aula no Projeto Guri, De lá. lá? É. Hoje o Danilo trabalha É. aqui, né, em Marília. O no projeto Guri Guri daqui. sempre É um projeto também oferecendo sensacional. trabalho, né? No interior é um ponto importante aí de trabalho para os músicos. É uma né? oportunidade, Formal, né, de né, e formação. tal. Lá em São Paulo também era um negócio assim que eu achava que era muito legal, porque Projeto lindo. de lá você forma... Eu tenho um aluno, que ele é o meu aluno, que eu formei ele... Formei No Guri assim, mesmo, eu dei seu aula Guri. no Guri, dei aula no Guri, daí ele passou na EMESP, que é tipo o próximo passo, assim, a EMESP é tipo um Tatuí de São Paulo, Ah, tá. um conservatório tipo Tatuí, super reconhecido lá em São Paulo, Lá. e ganhou uma bolsa de 100% na Santa Marcelina. E assim, o Guri é um cara que nunca ia ter condição de pagar uma faculdade da Santa Marcelina. Certo. Puxa, Sabe? que Então o Guri dá bacana. essas oportunidades. Se o cara quer estudar assim. Conseguiu e se destacou, se formou. Esse cara, que legal. E daí, nessa daí voltei pra Marília e que foi aí que eu conheci os caras e tal. E O Gustavo já tinha conhecido eu já conheci lá. o Gustavo. E você, então, voltou pra cá quando também, Voltei Gustavo? na pandemia também. Tipo igual o Renatinho. Foi. No final de 2020 eu voltei. Eu morei 3 anos em São Paulo, mas eu não você trabalhava ficou com 3 música anos. lá. Eu trabalhava na Faria Lima, lá em Não, banco de investimento. em outro departamento. Consultoria, Mas eu toco a vida toda também. Comecei a tocar com 10 anos. Meu pai é músico também. Então, enfim, então a família já... então musical. sempre teve música em casa, mas eu levava um pouco mais como um hobby, assim. Apesar de tocar na noite desde os 16, banda de rock, tudo. Enfim, aí fiz faculdade de administração, tudo. Me mudei para São Paulo para trabalhar na administração que eu tinha me formado. Certo. Mas aí lá voltei a tocar, né? Não que eu tinha parado aqui, mas eu já Mas não sempre estava gostou, tocando... né? Você nunca parou, na verdade, Nunca parei. de tocar. Aqui no final, quando eu tava morando aqui, eu já não tava mais tocando profissionalmente, assim, tipo, me apresentando e tudo. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu voltei a estudar tudo. Justamente voltei a estudar jazz, né? Que eu tocava rock, aí me interessei pelo também blues. veio do rock. Também. Que também, legal. desde cedo. Meu pai também adora rock, tudo, então era isso que a gente ouvia em casa. Aí eu comecei a ouvir blues e tal, aí fui pro jazz também, que daí... por conta do estudo até, né? Aí tava estudando lá em São Paulo com o Jackson, um professor que é aqui da região também, baixista.
E aí eu vi o anúncio do Renato lá, também lembrava do Renato da época do Berlim aqui, que tocava, né? Olha, que bacana. Que Aí a você gente já tem mais ou ligou menos a as mesma coisas. idade, então, enfim, né? Uhum. Aí fui estudar com o Renato para aprender a tocar jazz. Jazz. O jazz uniu, então, né? Foi. Vocês, a amizade. Sim, Que sim. legal. E aí, quando a gente voltou mais ou menos na Em mesma São Paulo. época, isso. A gente se encontrou lá na cabana, lá no estúdio da Thalita, Da do Thalita, que Carca. inclusive ela era pra ela estar aqui, Sim. né, Thalitinha? Mas ela tá lá hoje, inclusive, na Tá cabana, lá, né? tá lá em Bressane. Aí a gente se reencontrou lá e o Renato falou, vamos voltar a fazer a prática e tudo mais. Sensacional. E foi aí que a banda começou. Começou. A banda começou fazendo prática, só que eu tocava bateria, porque eu falei assim pros caras. Eu falei assim, eu vou... Ó, eu tô afim... completo. Não, na verdade eu tava afim de aprender e começar a estudar bateria. Tá. E daí, o Gustavo tava num processo de estudando ali, pegando umas coisas. Eu falei assim, ó, daí tem o Igor Maldonado, que é um super guitarrista aqui da cidade, também tava afim de estudar, ele é meu amigo de infância, assim. Uhum. Eu falei assim, ó, vamos voltar a fazer a prática? E na época, lá em São Paulo, eu cobrava a mensalidade dos caras. Eu falei assim, ó, só que eu não vou cobrar nada, só que vocês vão ter que me aguentar na bateria. Que eu vou querer aprender a tocar essa bateria. Que legal. Tá certo, amiga pra essas coisas, né, Renatinho? É, isso aí. Que show. Então, bom, você é guitarrista, manja de bateria, então. O Gustavo é baixista. Sim. O Danilo é saxofonista. Saxofonista. Que legal, Danilo. E você? Saxofonista. Como que você foi conhecer a turma? Conta um pouco da sua história pra gente. Legal. A gente se reuniu mesmo nesse processo de formação da banda. Que também eu tava aqui em Marília já há um tempo, depois dessa volta, Você que eu também também fiz um teve um caminho tempo parecido fora. com o do Renato aí. Ah, tá. Morei em Tatuí uma época, que bacana. fiz o colegial lá, assim, estudei lá, Uhum. estudando música clássica, né, com um instrumento O que é Danilo o é o meu... único que não é o roqueiro da banda. O único Ele que não é veio roqueiro. música clássica. Ele ouvia Brahms. Sofisticado. Outro Isso nível. às vezes a é gente motivo ouviu de Iron bullying, Maiden. você acredita? E ele ouvindo E os Brahms. roqueiros ficam me bullyingando. Os caras ficam, aí maestra, não sei o que, ó. E o Brahms, maestra, não sei. Caramba, refinar um gosto, né? A parte diferente. E eu legal, gosto né? até hoje, né? Adoro e tal. É assim. Mas curte um rock também? Ou nem Gosto, tanto? gosto também. Gosto também. Não gosta muito não. Prefere o jazz. Não gosto. Sempre tive, assim, dava uma flertada com jazz e tal, mas é que naquela onda, assim, do erudito, que é uma outra cabeça, assim, pra quem é músico e sabe o que eu tô dizendo, assim, acaba rolando umas alienações, assim, dependendo da... Isso rola com todos. Imagina o cara que é do samba, o cara que é meio... Não gosta... Antigamente tinha umas brigas de tribos, né? Tipo, Umas pagodeiro rixas. contra roqueiro, né? Rolava umas coisas assim, né? Tipo, uma galera Exatas, né? odiava a outra, né? Sim. E aí... Então isso sempre teve no meio musical, assim, mas eu sempre fui aberto a escutar e gostava muito do jazz. E aí eu voltei pra Marília depois de também ter feito música na Unesp, em São Paulo, tocar em algumas orquestras e tal. E aí eu voltei, e aí o Júnior Matos, que é esse cara que o Renato falou, que é um grande amigo nosso, que também foi um cara que me incentivou a comprar o saxofone, porque eu sou clarinetista, né? E aí eu sempre flertei com o sax, desde criança, assim, teve uma época... Na minha adolescência que eu tive um saxofone, mas vendi pra comprar um clarinete melhor. Né? O professor de Tatuí falou, bicho, não dá certo esse negócio de ficar com esses dois aí, você sopra em um, depois sopra em outro, aí tá esquisito aí, não vai rolar não. O sax e o clarinete, qual que é a grande diferença Eles são deles? parecidos, mas a coisa mais gritante é que o sax é de metal, né? O clarinete é de madeira, então a produção do som já é total... Imagina um violão e uma guitarra, sei lá. Talvez um pouco mais distante, tipo uma viola caipira e uma guitarra, assim. Então tem toda uma produção acústica ali de som, que você vai conseguir tirar o som, né? Quando eu peguei o sax, eu já consegui tirar um som assim, mas depois você tem que se enveredar pelo instrumento para conseguir sacar as coisas e virar de fato um saxofonista ou um clarinetista. Porque tem as semelhanças, mas tem muita diferença. É diferente pra caramba, Entendi. É diferente. E... Que legal. Gente, que pena que nós não vamos poder demonstrar, né? Hoje. Não trouxemos. Você vai precisar ir no Jardim do Jazz, né? Na próxima edição. Ou no Jazz Alahune. E foi... Acho que eu terminei, né? Não, pode ficar à vontade. Que o Júnior que falou do sax. Falou, porque com clarinete ninguém vai te chamar pros trampos aqui. Né? Eu criei junto com uns amigos, o Gabriel Soledade, o Luca Bernard na época, o Rogério Plaza, a gente fez um sexteto aqui pra tocar choro, chamava Pixinguinha Sexteto. Olha só. Aqui em Marília. Então era
o Marquinho Boca, né? Que a gente era amigos em Tatuí, a gente se encontrou aqui e tal, a gente teve um grupo, enfim. E aí eu comprei um saxofone aqui em Marília. Tá, já aqui. Já aqui. Aí comecei com essa, assim, e aí até tem um amigo que porque até então a ideia do Júnior era o seguinte, compra um sax aí, faz uns casamentos E ganha uma grana. e ganha uma grana. Só que aí o Júnior me conhecendo assim mais próximo, um dia ele falou, bicho, você vai querer virar o Charlie Parker, né? Você não vai, você vai querer estudar, né? Tipo, você vai querer. E aí esse negócio de estudar leva a gente pro jazz, porque imagina um saxofonista, Maria, que você vai lá tocar numa banda. Então era aquela coisa assim, o músico de sopro, né? Você chega na banda ou no casamento, e aí o cantor tá lá, tal, ele faz... Aí solo de sax. Aí você tem ali 11 segundos e meio de momento. 11 segundos. Aí você toca um solo de sax assim, depois espera 3 músicas. Você não vai tocar. É duro. Então, não paga ninguém. Tem paciência. O único lugar que você consegue de fato tocar é quando você tá tocando música instrumental, né? Certo, jazz. Perfeito. Por exemplo, o jazz, que é a, sei lá, pra mim é assim, é a música mais desenvolvida. E o jazz tem um negócio muito legal, que é assim, de estudo. Que, pra você tocar mais ou menos, mas você tem que estudar muito. Dominar. Muito, pra você tocar mais ou menos. Pra ficar um negócio assim, ó. Legal. Tá... É o jazz. Ok. Não, ok. Ok. Pra você ficar muito bom, daí você tem que estudar o dobro disso. Tá. Entende? Exige muito. E daí tem um negócio que faz você ficar estudando. Porque como o negócio, tipo, você olha, é tipo um buraco. Daí você olha o negócio, você não vê o fim do negócio. E daí você fala assim, um amigo meu me falava um negócio muito legal, que é tipo assim, ó. Ele falou assim, cara, a gente tá tipo num matagal cheio de cana, com um facão na mão. E vocês estão, exatamente. E a gente tá cortando, só que você não vê o final. E você vai lá. Estão indo. E daí, como você, tipo, esses tempos, eu fui fazer aula com o Djalma, eu me vi num negócio que eu olhei e falei assim, cara... Por que você não estudou certo desde lá do começo? Lá de trás. Mano, agora eu vou ter que começar o bagulho tudo de novo. Mas ao mesmo tempo que tipo, você fala assim, nossa, mas graças a Deus. Que bom, porque né, que eu ainda você começou. Porque eu olho pra minha guitarra e eu tenho vontade de tocar. Sim. Porque às vezes... E ainda assim, né, vocês são os pioneiros aqui em Marília. Olha que legal. Então... Ainda que demorou, né, pra se aperfeiçoar, poxa, vocês já estão à frente de muita gente. Já aí. rolavam, né? Rolavam uns movimentos aí, né? Não, tinha o Luca, teve um pessoal, assim. É que eu acho que o lance nosso aqui é mais a vontade de gostar de tocar. Com certeza, curtir, vocês se divertem, né, com isso. Quando as pessoas, elas são músicos e elas começam a tocar, que é criança, você vai na casa do seu amigo tocar à tarde, você vai fazer um som não sei o quê. Daí o cara vira profissional, e você vai assim, vamos tocar? O cara fala assim, mas tocar pra quê? Qual que é a cheia? Onde exato. Que é? Aí você fala, não, mano, só vamos tocar. Vamos fazer brincar um som. Aqui, lógico. Isso. E o jazz, ele mantém vivo isso o resto da sua vida. Que você bom, pode ter isso 90 anos, você vai estar lá e falar assim, vamos fazer um som? Vamos fazer um som. Renatinho, o que é o jazz, né? Para as pessoas que estão assistindo, dá para explicar um pouquinho da essência, assim? Eu acho que, desse assim, estilo? Eu posso falar, mas o menino pode falar também um pouco, eu acho que é gente, legal. Mas, assim, eu acho que um ponto que é massa do jazz é que ele é uma linguagem que tem um lance que é o lance da improvisação. Daí, para as pessoas que são leigas, para entender, pensa, tipo, num repente. Ou num repente, ou num negócio que é mais moderno, tipo batalha de rima. Que o cara tem que rimar ali, ele tem que fazer um negócio com nexo. Na hora. E na hora. Isso é improvisação. Então, e o jazz, você tem que fazer um solo, contar ter uma coerência musical dentro de várias regras. Às vezes as pessoas podem achar que não tem regra nenhuma. É um bagulho cheio de regras, assim, cheio. Tipo, tem uma estrutura que você tem que seguir para aquela música. E você tem que acertar as notas, fazer uma poesia musical na hora. Com aquilo ali. Caramba. E daí, o jazz tem uma outra coisa muito legal, que ele não é uma música, por exemplo, igual o choro ou igual o blues, que são coisas de raiz que não tiveram muita modificação e que não consegue convergir muito com outros estilos. O jazz, ele você mistura com tudo. Você toca samba em jazz, você toca groove, soul, você toca música africana em jazz, você toca música indiana como jazz. Ele tudo permite pode ser jazz.
Que sensacional. Porque ele nasceu assim, ele nasceu lá do swing, de um estilo de música norte-americana. Mas os próprios americanos misturaram com a bossa nova, misturaram com música cubana. E isso tornou um negócio rock, né? com o rock. E isso tornou tornou um negócio que o jazz, na verdade, ele não é um estilo musical, ele é uma linguagem de se improvisar, de tocar um tipo de música. E daí tem outra coisa que é muito legal, que existe um repertório meio mundial, que todo mundo conhece, que eu posso chegar lá no Japão com a minha guitarra num lugar e tocar com os caras na hora, sabe? Não é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é tudo improviso. Não, eu vou chegar e falar assim, vamos tocar tal música, vamos tocar Garota de Ipanema. Tá. Daí os caras vão falar assim, Garota de Ipanema, porque a Garota de Ipanema, por exemplo, é uma música que é tocada como jazz no mundo inteiro. Vamos tocar Garota de Ipanema. Daí você vai lá e toca com os caras, sem conhecer os caras, sem nem falar a língua dos caras. Sem ter ensaiado. Isso, sem ter ensaiado, né? Exatamente. Então, pra mim, esses são os pontos assim que faz eu brilhar meus olhos. Perfeito. Esse lance dos estudos, de você sempre ter mais. Você fala, nossa, e agora? E o lance da personalidade, de você tocar e poder criar o seu som do jeito que você quer, com as suas influências. Com a liberdade que ele dá, né? Isso. Se você quiser copiar alguém, você copia também. Claro, você inspira, né? Que gostoso. E aí rolou o Mahatma Groove desde 2021, que eu lembro de vocês na apresentação do Soul, que foi muito legal, muito gostoso esse lance do improviso. Fiquei encantada. Muito gostoso. E daí, então, vocês se apresentam? Como que foi a formação da banda? Aí depois quando a gente começou a se apresentar, a pandemia ainda não estava permitindo evento, assim, né? Então, não tinha bar pra gente tocar, não tinha... Vocês Tava surgiram na voltando pandemia. ainda, tava a gente voltando, se juntava pra Basicamente. estudar, meio que pra tocar, assim, Pra se como o divertir. Renato disse, pra se divertir, pra estudar também, né? Enfim. Uhum. E aí, logo que voltou em setembro, a gente já marcou algumas apresentações, mas aí a gente tinha sempre uma ideia na cabeça que a gente queria tocar na rua. Que era até um desejo já que eu tinha há muito tempo, tal, desde 2015, 2016, que eu tinha banda de funk na época e tudo. Banda de funk, Gustavo? Mas é o funk R&B, americano. James Brown. Hoje tem que mudar o nome. Hoje em dia não pode mais falar funk, tem que falar groove. Mas R&B, esse tipo de som. Eu já queria tocar na rua e tal, mas lá na época não rolou, só que aí o Renato e o Danilo também tinham essa vontade, tudo mais o Igor também, né? Na época tava tocando com a gente. E aí até na época a gente se inscreveu num edital da prefeitura e ganhou com um projeto para se apresentar na Praça Saturnino de Brito, na frente da prefeitura ali. Certo. Acabou que o evento foi até em outro lugar, mas já foi o embrião ali no final de 2021. Nasceu. Aí no começo de 2022, a gente quer tocar em algum lugar e tal, tinha o Beco lá que tinha sido grafitado pelo pessoal do Beco Resistência e tudo mais. Aí uma amiga nossa falou, sexta-feira é meu aniversário, vou fazer uma festa lá no Aerosbar. Vamos lá, vocês tocam lá na rua. Que tinha o pessoal da escalada. Que demais. Rolam ali atrás. vários movimentos ali no Beco, né? Isso, tem o pessoal a da galera que escalada revitalizou ali, que foi atrás da iluminação. E usa. Né? Perfeito. E aí virou um espaço de convivência interessante ali, o Beco, né? Que é na rua e tem aquela cara ali das grafites, a cara do hip hop, a cara né, da arte de rua, da arte urbana, público, né? Não, maravilhoso. E aí foi isso. Aí a gente começou no aniversário da nossa amiga lá, da Júlia, e aí foi um pessoal, até foram, né, o pessoal que ia pro aniversário dela, mas aí apareceu um outro pessoal. Uma galera a gente diferente. Falou, vamos começar a fazer aqui a cada 15 dias. Eu queria fazer toda semana. Aí eles falaram, não, cada 15 dias, calma, devagar. muito. E aí foi. E ficou até aí, hoje, né? Aí então. na última sexta a gente fez a 30ª edição. Já? 30ª edição, um ano e pouquinho. Isso, Puxa. já fomos para Londrina e para Maringá também com o Dia com da esse Lavur, projeto. Sim. Então. Enfim, que legal, Maringá e Londrina, com esse projeto de com rua também. Lá em Maringá foi em uma praça também, bem legal. A Cal, uma amiga nossa cantora lá de Maringá que organizou lá, e aí nós fomos tocar e tudo. E lá em Londrina a gente faz em um bar ali que é meio de frente pra rua, enfim. E sempre vocês três, então? Sempre nós três. Às vezes tem uns convidados de teclado, o Jonatas toca bastante com a gente, o Rogério. Daí o batera... Batera a gente viveu uma coisa uma coisa muito triste, no começo da banda, né? A gente tava com um músico que era o Matheus Chama, que tinha casado, assim, e o Matheus sofreu um acidente e faleceu, né?
Então a gente ficou sem Puxa, batera. acho que o Vi E Martins Você comentou. lembra do Matheus Chama, grande músico, É. que tinha voltado recentemente pra Marília, enfim. Pegou a gente de surpresa e todo mundo aí do meio da música, né? Um Sim. cara que deixou essa lacuna aqui Na né? A falta que ele música, faz, né? enfim. Uhum. E aí a gente tá nessa de convidar os amigos bateristas pra tocarem com a gente e tal. Caramba, olha Então só. a gente tá... Falta profissionais. Não, tem a galera, né? Tem. Mas a gente prefere também, porque daí, sendo bem sincero, eu gosto de ser Por sinceridade. favor, eu também Tipo gosto. assim, é mais uma pessoa que vai entrar lá no grupo, vai ter mais um que na hora que a gente vai ter que decidir um negócio vai falar sim ou não, daí você vai falar, daí vai ter... Mais um pra... É, Tá. fica nós três e daí chama outro E cara. convida, né? Isso. Vai mudando. E tem dado Show. certo, né? A gente... Nossa, uma galera já tocou com a gente. Que aí de legal. baterista, E né? aí vai mudando também, vai variando, dando oportunidade. Eu acho um negócio que o Gustavo estava falando do Jazz à la Rue, uma coisa que até que a gente conversou antes, sobre a forma da divulgação, que eu acho que não bem foi... original, assim, não né? foi... Se a gente não tivesse divulgado do jeito que a gente divulgou, Talvez não ninguém daria tão ia certo. lá. Ia Pois chegar é. lá, tem uns caras tocando lá. Vocês foram A gente tem que... Esse lance aí veio do genuínos, Renato, né? assim. O Renato já tem esse É o- lance é na o rede social. A gente espírito até tava marqueteiro falando isso, dele, né? é. Antes É de verdade. começar, né? Que vocês já É o têm blogueiro, essa... da blogger música. night. Não, é Tem que muito ser- legal. Porque isso daí Sacou uma coisa legal ali, né? Com faz certeza. a pessoa olhar e falar, nossa, que lugar legal, eu vou lá. Olha, nossa, Diferente, que massa. é. Falar com o público, né? É, porque- Trocar Exato, ideia, as né? pessoas se identificam, né? Isso, e hoje tem essa oportunidade de a gente estar muito mais próximo do público Com mesmo. a internet, com esse Isso, acesso mais fácil, e né? a pessoa fazer mais parte, tá ali, Se ver o sentir bastidor, falar, ó, não, os caras foram pra Maringá, daí acompanha. A gente tem essas coisas. E tem essa coisa da internet que hoje em dia eu sempre falei pros caras, assim, a gente tem que fazer o flyer, tem um flyer. Mas flyer é meio ultrapassado. Exato. Né? É algo mais frio, né? Uma coisa frio, mais é. distante. Foi uma coisa que eles me ensinaram, porque eu tava meio naquela, na época aquela onda, e rola uma coisa assim, ó, porque você é músico, aí você faz lá um flyer bonitão e tal, coloca lá o seu evento, aí não vai ninguém. Aí você fica Você bravo. fica Você fica bravo porque você decepcionadíssimo. fala assim, pô, tô aqui tocando Puta jazz e da não vem vida. ninguém, É. essa galera não tem cultura, que não sei o quê, Você fica essa galera não vem revoltado, né? atrás, essa galera não sei o quê. Então, na Sim. real, você fica esperando o público ir, Você né? cria muita expectativa. E é diferente de você compartilhar com a galera, trocar ideia Com e certeza. falar, ó, cola aí no Trazer, evento, é né, assim, ó, que nem do Jardim pra do Jazz, a perto. divulgação é super legal, É né? muito legal. Ó, você vai aprender a também chegar que aqui. Monta É. tudo. É. Sensacional, Renatinho. Parabéns. Você tem que dar aula de como... É o Steven Divulgar. Spielberg. do- É, exatamente. Não, sensacional. Parabéns mesmo. Porque você criou mesmo um estilo, né, próprio de divulgação, até da música, né, com a sua Uhum. guitarra, enfim, nas suas redes sociais, que é uma característica sua, que deu certo, né? E é massa, porque Um deixa estilo as pessoas, a próprio. pessoa lembra, né? Fala, nossa, eu vi o vídeo. E elas lá. acabam ajudando, né, a divulgar o evento, e compartilha, e convoca, Isso. marca a galera, todo mundo, É, né, querendo participar, fazer parte, né? fazer parte. E de uma forma legal, De uma né? forma, que poxa, você não fica honesta, esperando, né? Assim, eu tive voluntária durante mesmo. muito tempo essa cabeça, né? Do músico Ah, que mas achar a que gente, eu tô a aqui maioria tocando dos choro músicos e eu o também povo não tive. vem, como se fosse culpa de quem não vai ou quem não tá sabendo, Sim, né? Às vezes a gente não cai é nem- nessa, né? é, Porque é uma é. coisa meio egoísta Natural, mesmo, do que artista, acontece. do músico, sei lá, você acha, você quer ser... Ou você acha que o que as bar que pessoas vai vejam. divulgar, o cara tá preocupado. Não tá rola tudo pensando isso, nisso. Tem que ser vocês mesmo, encontraram, né? É. Um É. jeito próprio. E tem dado certo. Como que... Eu ainda não fui, gente, no Jazz à la Rua, mas vou. Assim Tá como eu convidado, consegui tá convidado no mais uma Jardim. vez ainda. Sexta-feira. Agora vai Não, ser a a próxima. próxima. Na outra. na Dá outra, pra se organizar, então. É. No começo de junho, então, né? Já vai Isso. ter virado aqui o mês. E que mais, gente, que a gente pode compartilhar A desse... gente tem tocado aí também em outras coisas. A gente vai fazer um evento na Casa Sol. Ah, que bacana. A gente faz uns eventos corporativos, igual aquele da Soul. Mais do Soul. fechados, assim, para empresas. Isso, pra empresas. A gente faz esse trampo, que daí a gente toca um som mais relax também. Tá, né? de boa, mais agradável, instrumental. Tipo, pra galera, sem tanto aquela coisa do... Porque lá no Jazz à la Rua tem o lance da performance do instrumento. A gente vai lá,
E daí Tá. lá, pra evento, a gente adequa. Então a gente tem esse lance aí que a gente toca. A gente vai tocar quarta, a gente vai tocar sexta também no Mercadinho Maria Isabel. Ah, eu vi que você É, sim, divulgou, sim. né, Gustavo? Então Isso. vocês tocam também em alguns bares à noite. Sim, estamos sim. tocando, Vários. fomos pra onde que a gente vai? Pra Cis. Tive a minha Preciso. cis na semana Toda a passada, região. numa festa lá na Tropical Beach. Já fomos pra Londrina e Maringá, né? Como eu Né? disse. Do projeto. Assis também, agora a gente teve lá, que tem uns amigos de Assis que vieram algumas vezes no Jazz à La Rua. A galera E tem aí vindo quiseram da região. levar a gente lá Acompanha, pra... porque vocês Sim, sim. montaram um fã-clube, assim, né? Do Mahatma Groove, É, desse... É. Na verdade, Perfil, tem um movimento de música instrumental aqui no interior acontecendo, até pro Jardim do Jazz, vem muita gente de fora, veio fora. gente de Paraguaçu nessa última edição, gente de Londrina, enfim, de Bauru Top. também, veio gente de várias cidades do interior. Existe essa demanda, na verdade, né? E vocês estão encontrando também um nicho, né? Identificando um nicho diferente de pessoas, de público, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Porque também, sabe uma coisa, quando eu pensei assim, falei assim, meu, muitas dessas pessoas que estão em Marília já foi pra São Paulo, já foi num negócio que tava Conhece rolando jazz. exato, um negócio bom, né? Diferente. Não é assim, tipo, e daí tem o bicho lance de sete cabeças, né? Pra de trazer achar que pra todo mundo Marília. aqui gosta só de sertanejo. Ou rock. Ou só de rock. Exato. Exatamente. E o mais louco do jazz, eu acho isso uma coisa legal também. Que vai, tipo, do público lá. Variado, né? Do vai de público tudo. Não, lá, une eu a sei galera. Tem a galera do sertanejo que vai assistir a sim. gente, os amigos que tocam, que nem o Vinícius, né? Que abaixo já foi lá da Cândido. Vinícius toca sertanejo. Uma e assim, galera, o a Guilherme, galera- que toca pagode. Sim, mistura né? tudo, Mistura, né? a galera Mistura. vai. Isso A galera é do rock fantástico. aparece lá pra dar um abraço, pra tocar ideia. porque, trocar na ideia. verdade, eu Legal. Super acredito legal. que muita das pessoas lá, às vezes, até conheceu o jazz ali. Ali. Aham. Né? Vocês Nossa. abriram esse espaço. Isso é jazz, né? Tipo assim. Isso. E daí, Conheceram. às vezes nem escuta em casa, mas vai lá e vai escutar uma Porque vez curte ali. a cada 15 dias e vai escutar. Não tem o hábito e tal. Isso, e daí você consegue levar para outras pessoas que também não conhecem, né? Acho que aqui em Marília a gente tem que fazer isso. Porque se não fizer isso aí, ou a gente vai... Eu, por exemplo, ia ficar em casa sem tocar. Não porque eu ia temos tocar. opções, né? Eu não ia sair para tocar coisa que eu não gosto, porque eu já parei de fazer isso na minha vida. Exato. Você já fez muito, né, Natinho? Fiz um pouco, de fui pra banda São de Paulo pra baile. parar. E não era porque eu voltei que eu ia Continuar. começar de novo, né? Certo. Só porque só tem... eu preciso sair de casa pra tocar, então vou lá tocar um negócio que eu não Que gosto. você não curte. Não. Ia ficar em casa. Né? Ou ia querer ir pra São Paulo, tocar de vez em quando, ou ia mudar de cidade. Essa é a verdade. Então, Perfeito. nós que estamos aqui, que gosta de um negócio específico, ou que não vai ter no bar, que não vai ser fácil tocar em qualquer lugar, você tem que ir lá e criar o seu espaço, né? Com certeza. E vocês estão conseguindo, né? Olha, quanto tempo já tem isso, Renatinho, que vocês começaram? Gustavo, cara do Desde número. abril de 21, De né? 21. Um ano e meio já, né? E o Jardim Aliás, do Jazz? Não. 2 anos já. O tempo tá mas passando, a banda, né? mas e o Jazz à La Rua? O Jazz à La Um ano. Rua desde janeiro de 2022. Praticamente Um praticamente 1 ano e 4 meses já deu. Né? Tá. E o Jardim do Jazz veio depois, então? Não, veio antes. Antes do Jazz à La Rua. Porque o Jardim do Jazz foi essa minha vontade de tocar. Foi no Daí seu eu tava espaço eu ali. tava nesse negócio meio de tocando bateria com os caras, assim. E aos poucos eu fui lá pra tocar. Fui tocar guitarra. Falei, não, vamos tocar guitarra. Acho que vai dar certo tocar guitarra. Vamos chamar um batera. Daí chama o Matheus. Mas nesse meio tempo, antes, eu tive essa ideia. Eu olhei lá em casa, né? Que meu pai tinha construiu lá e tudo mais. Renatinha, é seu recanto ali, né? Que lugar gostoso. Lá é Eu demais, fui, né? Eu né? tive o privilégio de ir na terceira edição, né? Eu fui. Foi na Foi quinta. Não, a quinta. Porque já começou antes do Jazz à La Rua, né? Quinta edição eu fui do Jazz, a última, né? Do Jardim do Jazz. Que lugar lindo, fantástico. Parece que não é, né? Aqui não é Marília. Parece que é um pedacinho do céu. Essa foi a sensação. A noite estava linda. Tudo contribuiu para que o evento fosse muito agradável, Renatinho. Então, olha,
sensacional o lugar. E É. é dentro de Marília, né? E esse que é o ali louco, perto né? de- Na Pernambuco. Isso. E na divulgação que você faz é muito legal, porque mostra bem essa portinha. Parece que é uma porta É, pro paraíso mesmo. a ideia é essa, A né? ideia é essa. Fantástico. E daí lá no Jardim do Jazz foi isso. Fiz uma edição com um amigo meu, o Uhum. Pedro Pellegrino, que ele teve uma ideia, falou, vamos fazer, daí a gente colocou uns artesanatos e eu fiz lá. primeira Movimento, edição. não só da música, mas da cultura, porque eu vi É. exposição de fotos, Tinha coisa pra caramba. né? E isso, os artesanatos, e isso que é gostoso. Então, mobiliza. Eu vi gente de diferentes idades, então, muito gostoso, Renatinho. É. E deu certo, né? E vocês não fazem a cada 15 dias como o Jazz à la Não, Rua, né? não dá. Vocês espaçam mais. É, e daí a ideia, eu fiz a primeira edição, tava o Nema, um baixista que toca com o Ivan Lins, ele tava morando aqui em Marília. Olha, que show. E exatamente, você abre espaço para artistas É, renomados, consagrados. Isso, no Jardim do Jazz, a ideia é essa. Daí eu toco com os caras que eu sempre quis tocar. Sim, né? você abre o seu espaço, convida os seus brothers ali, né? Isso. Daí a gente teve o JP, que ele é saxofonista do Hermeto Pascoal, ele já veio. Rodrigo Digão Braz, vários músicos, assim, que além de ser meus amigos, assim, os caras Tocam muito. tocam muito. Assim, Uhum. a galera Dão vai show lá, mesmo. fica em choque. Ai, Os que caras gostoso. tocar. Caramba, Renatinho. E essa última vez veio o Cuca Teixeira e o Gabriel Gaiardo. E o Cuca Teixeira é um cara que eu nunca tinha tocado, mas que eu conheço ele desde que eu sou criança, assim, ver na revista, né? Olha, Cuca você Teixeira. curte ele, É, que daí legal. E, lá- poxa, Daí tive essa oportunidade de tocar. privilégio, Essa né? primeira vez foi legal pra caramba, assim. e ele toca o quê? Toca bateria. A bateria, o Aquele- careca. é. Ah, uma graça. Eu fiz vários vídeos, muito legal. Então rola então bateria, guitarra, E era o teclado. teclado. Isso, Uhum. lá. E Que daí a gente vai gostoso. fazendo de épocas em épocas. Agora eu fico nessa época, eu quero pensando, pô, quem que eu vou chamar, né? Aham, próximo. pro próximo. É. O próximo tá previsto pra quando? Para Ah. agosto. Pra Agosto é a agosto. previsão. Se a gente Agosto é a seguir previsão. seguir o calendário certinho, mas é isso, é porque o Jardim, como a gente traz artistas maiores e tudo, e enfim, aí lá a gente faz o evento de ponta a ponta, né? Lá no Jardim do Jazz, faz o bar, tudo, tem os expositores, tudo, então demanda um tempo um pouco maior. Uma tem que vender os ingressos, organização, né? Exatamente. sim. Eu só faço a parte Da de divulgação. divulgação, de tocar. O Certo. Gustavo faz Aí eu cuido da produção e do Toda bar, essa outra né? parte. Que Da inclusive equipe, foi o tudo. Dr. Beer, né? Que Isso, teve o lá Dr. com Beer teve com a vocês. gente, vários parceiros, né? O Dr. Beer tava lá através da Heineken com a gente, que também Uhum. A tava com decoração gente foi no- toda da Thalita. A Isso, Thalitinha Thalita, Pinheiro é sensacional. A Life também tá de A parceira nossa lá Life, no, verdade. Eu vi o lá Thiago no Jardim do ali. Jazz, vários parceiros, né? E aí expositores, artistas maravilhosos aqui da nossa cidade. É. A gente teve Flash Tattoo, tivemos o Jonathan, inclusive, que tá ali na Galeria Municipal de Arte, com uma Uhum. exposição lá também teve com a gente. O pessoal, enfim, do artesanato. Olha que a Angélica bacana. dos pães também. Pães da Angélica, sim. verdade, maravilhosa. Também eu Então- tive a oportunidade de encontrá-la também em outros eventos. Isso, então. E aí o Quantas Jardim... oportunidades que vocês dão, né, através desse evento. E também a gente troca com esses artistas também, né? A gente Uhum. troca informações com eles e tudo mais. Então, o Jardim realmente é uma alegria muito grande pra gente, né? Eu realizar junto com o Renato e receber todos esses grandes artistas de fora, né? Esses É um- grandes músicos que vêm aqui Um pra Marília se projeto e tanto, apresentar. né? Uma ideia e tanto que vocês estão colocando em Isso. prática, né? Estão E- trazendo. E dar espaço Pra pros outros artistas de Marília artistas. também, né? Enfim, que Com certeza. também sempre que podem chamam a gente. Então, esse intercâmbio, Uhum. esse movimento cultural é muito importante, né? Precisa ter, Sim. né? E a gente sente essa falta, realmente. Por isso que eu acho legal não ter sempre, porque cria também essa expectativa. Né? E é um lugar muito gostoso da gente ir, né? Ai, poxa, encontrei tantas pessoas legais que há Sim. muito tempo eu não via ali, naquele dia, que eu falo, poxa, que legal. Horário para começar, para terminar, redondinho, agradável, né? Você coloca seu tapete ali na grama, você curte a noite, a vibe é bem gostoso. Sim. Então, é isso. A gente gostaria de fazer muito mais, Mas- mas precisamos de um tempinho aí para recarregar. Organizar.
Isso, e E se pensar preparar, numa né? próxima edição bacana. Isso, e para ir mesclando mesmo, né? Esses artistas que vão estar lá com você. É. Que show, parabéns. Esse é o Jardim do Jazz, né? E o maior desafio, vamos ver, dessa música, né, que vocês estão conseguindo trazer para Marília, que é o jazz, que é um som mais refinado, né, Danilo, com o sax. Qual que são os desafios que vocês encontram aqui em Marília, vocês sendo pioneiros, né, nessa cena aqui da cidade, que vocês podem compartilhar com a gente, que Bom, já viveram? Então, mas eu acho que nem você falou do refinado e tal, né? É um ponto assim que a gente deve trocar essa ideia, porque eu acho que o jazz ele tem uma característica lá que é dele, que como o Renato falou da improvisação e tal, mas que não deixa também de ser um nicho musical dentre vários outros, né? Então, na real, é o que a gente gosta de fazer. Então, acho que o grande desafio, pelo menos pra mim, é o desafio consigo mesmo, sabe aquela coisa de você querer tocar bem? Eu não vejo desafios aqui que não sejam os mesmos desafios que qualquer músico que vive de música no interior de São Paulo, Tem, no Brasil né? ou no mundo, sei lá. Vai ter, né? Que é o Sempre seguinte, você vai conseguir encontrar. sua subsistência, então você tem que ir lá dar aula, você tem que trabalhar, Você tem que se virar. você tem que se virar. Então eu faço várias coisas, dou aula no Projeto Guri aqui em Marília, dou aula no Senac, agora de música Mas pra hoje teatro. você vive disso, então, né, Sempre Danilo? vivi, Da música, sempre vivi de foi... música, Eu fiquei sem viver de música na minha vida por 3 meses. Aí eu tive uma crise de ansiedade. Tá, eu voltei, não teve jeito. Então não Você tem pra onde precisou correr. voltar. Não O tem pra negócio onde te correr. chama, né? Mais forte que a gente. É uma coisa assim que a gente, assim, eu não Eu consegui entendo. fazer outra Caso- coisa, é. né? E agora, como a gente já falou da idade, já tá tarde tá pra batendo. mudar. A gente tem que ir até o fim dessa montanha agora. Tá certo. E então os desafios são esses aí, mas rolam também os desafios aí de estruturais, Eu né? acho De fazer as isso, coisas, eu acho que um né? desafio que a gente tem é bom até as pessoas ouvirem isso. Por favor. Isso é bom. Porque assim, ó, como que funciona o Jazz à la Rua? Isso daí é um negócio pra muita gente entender como funciona, porque é importante. Porque às vezes pode achar que funciona de outro jeito, e se às vezes começar a funcionar mal, a gente vai parar de fazer. Certo. Porque a gente adora fazer. Tipo assim, a gente saiu pra fazer um negócio não porque a gente queria Ganhar fazer dinheiro, ficar famoso. Eu fazer um super evento que entendo. ia lotar e bombar. Lógico que a gente... Mas não Deseja nem isso, mas passava na nossa O cabeça. mais importante é curtir, se divertir, né, Isso. Renato? Na nossa cabeça, não passava... Tanto que eu falava pros caras assim, eu Uhum. falava assim, ó... Vamos lá tocar? A gente abre o negócio, a gente vai fazer um Vamos som. lá. Se, Isso. eu tenho certeza, vai passar uma galera lá, deixa uns trocos lá pra gente, tá tudo Perfeito. certo, a gente faz um som melhor do que ficar aqui em casa tocando, Perfeito. né? Com Daí, certeza. a ideia, daí, claro, e quem eu fui fazer... se a sentir gente- atraído por isso, cola lá, vai ficar ali, né? Isso, Naturalmente, o negócio vai rolar. naturalmente. Isso, e a gente fez e começou a rolar. Daí a ideia, tipo, desde a primeira vez, é contribuição voluntária. Uhum. Já teve Perfeito. gente que falou mal pra gente, porque como pode sempre, um músico né? que estudou tanto na vida vai tocar por contribuição voluntária? Eu pensei assim, falei, meu, eu Não estudei. é essa a ideia, né? Eu estudei, eu toco pelo quanto eu quiser, né? Tipo, ué, não é você que tá tocando lá? Com certeza. Não é você, Você assim, faz como você né? preferir. Daí beleza, daí tem o lance da contribuição voluntária. E Que no eu começo, achei demais. a galera sempre contribuiu. Acho que uma coisa eu não posso falar e devo falar, a gente nunca passou aperto. Que bom. Não, a gente nunca Precisou pôr dinheiro do bolso. precisou pôr dinheiro do Sempre bolso. se pagou, né? Tem Vamos a- dizer. Mas tem a- já custos. passou aperto. Tem Tá. a relação assim, tem a conta, essa conta, eu acho, na minha opinião, essa conta mas é uma conta que todo músico carrega, ou todo artista, porque é o seguinte, instrumento é caro pra cacete, então Pois você tem um as instrumento, um pessoas saxofone, custa 25 não mil reais. pensam muito isso. Né? Caramba, é um Bom, carro, né? É, É um mas- carro, você tá com um carro é, nas costas ali, né? Só de Certo. boquilha, maestro. Imagina. Não, o pouco. Mas é O isso, negócio é A gente precisa de um básico ali. Pro evento Certo. acontecer, eles É. estão dizendo. Um né? mínimo. Mas, Isso, é. porque daí Sim. quando a gente foi fazer, não tinha essa pretensão, mas a gente foi fazer, falou assim, vamos fazer do melhor jeito, vamos divulgar um negócio massa. Eu falei, vamos fazer se a gente fizer o vídeo. Começou a dar certo, pá. Beleza, daí teve uma época da contribuição voluntária, e tem vezes que eu e o Gustavo, a gente tem que ir lá, que nem um pastor mesmo, assim, ó, galera, o evento é independente, blá, 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 blá. E teve épocas de eu estar super no gás disso. Aham. Eu, fala, daí, bombava, dava uma grana. Assim, uma grana, assim,
que era o justo. Que as pessoas entendiam, valorizavam, justo, Isso, sim. que é o justo pra você sair de casa e fazer E um trabalho. tocar e trabalhar. Que assim, Vale a pena. por mais que a gente goste, não é só porque a gente gosta que a gente tem que fazer de graça. De graça, não, com né? certeza. E... Mas tem que começar, né, Renatinho? Isso. E a ideia foi sempre essa. Às vezes que só se pagou o evento, Certo. não foram vezes... Pra gente não foi ruim. Não Tá. é ruim. Só se pagou. Beleza, trouxemos o cara de Londrina, gastamos 250 de transporte. passagem, tal, vamos dar um cachê pra ele, porque pra ele não dá, Justo. né? Não dá pra trazer o cara de graça, beleza, daí a gente fica sem nada. Entende? Beleza, Paga os caras. entendi. E é beleza, mas ao mesmo Mas ao tempo mesmo chega uma tempo hora que que- depois de um isso. ano, você começa a falar assim, putz. E aí, né? Então, eu acho que o grande desafio pra gente agora tá sendo esse, de fazer as pessoas entenderem que os apoios que a gente tem ali são estruturais e que a gente precisa dessa contribuição. Claro. E a gente dá a oportunidade de quem não tem, pode nunca ter, pode sempre. Quem não tem daquela vez, não tem problema, não dá, você vai voltar, você dá na próxima, quando tiver. Então, tipo, é um negócio que é pra ser consciente. Uma consciência, tipo assim, ó, exatamente. pô, às vezes eu vou lá no bar X e a pessoa paga um cover que ela nem quer, porque ela não ficou lá, nem foi pra escutar o som. Uhum. Às vezes ela nem queria estar lá, só que tem uma pessoa trabalhando lá e ela vai ter que pagar cover e ela paga, porque ela tá dentro do estabelecimento. A gente não consegue fazer isso na rua. Não é isso. Porque daí alguns músicos chegaram pra gente, mas como que vocês tinham que arrumar um jeito de cobrar o cover desse tanto de gente? Uhum. Então assim, mano, como que a gente vai fazer Como isso que na vai rua, fazer? mano? Não tem Complicado, como. não? Daí, às vezes a gente vê que tem vezes de lotar. O bagulho Bombar. explode, dá Uhum. 300 pessoas, 350 pessoas e No beco ali. e a contribuição voluntária é menor Mínima. do que quando tem menos gente. Então, essa conscientização, e daí a gente agora tá procurando meios de pensar nisso. A gente tá pensando em algumas formas de como que chama aquele negócio? A gente vai Financiamento coletivo, Isso, tal, mesmo. pra gente poder... você tá interessante. curtindo Criar uma o negócio? comunidade, né? Então, que e uma possa... comunidade. Isso, porque em exatamente. vez da Manter o pessoa dar evento de alguma forma. por mês ali, a gente começa um clube a ter... mesmo de vocês. Isso. Perfeito. Porque a gente precisa da ajuda de vocês. Não, maravilha né, das essa pessoas que linha de tão- raciocínio. Mas olha a importância, né, assim, do trabalho que vocês estão fazendo, desse movimento, despertando nas pessoas essa consciência, sabe? Isso. Esse outro modo de olhar, né, de viver, de valorizar as pessoas, de aproximar, né, aqueles que se identificam com você, comigo, né? Então, é uma missão também de vocês, né? Meio que uma responsabilidade Com certeza. E a gente que tem... vocês estão tendo na mão. a gente tem outras coisas muito legais, que é tipo, a divulgação que tem, Claro. o tanto de gente que passa lá e não sei o quê. E daí a gente tem Mas- uma super relação muito boa com a Secretaria da Cultura, e tudo tá. mais. Tem várias valorizando. pessoas ali que vão lá, a galera que fotografa, né? Os nossos Tem eventos. vários assim. artistas. Vocês acabam Então, cada semana a gente recebe criando assim, muita uns, demanda, né? uns álbuns Isso. assim da galera que foi lá fotografar e faz aquilo porque quer Poxa, e também acha de alguma uma forma baita ajudar o oportunidade pra evento, mostrar o né? trabalho dele E- também. Claro, todo mundo E ganha. tem os trabalhos que a gente não vê. Que Uhum. é a gente mesmo que que faz, acontece. mas que ao mesmo tempo você fala assim, putz, é complicado, tipo, editar vídeo. Sim, e muito, né? Né? Você vai lá e né? ninguém vê, todo mundo só vê o vídeo pronto. Exato, mas não ninguém vê o as trampo 2, que é. 4 horas que você ficou lá. assim, Gravando, E fica daí faz só pra editar, daí editando. gravar, tem que fazer um negócio. E toda semana a gente não dá falha. Tipo, se Tem a esse pessoa... compromisso, Se a né? pessoa vê lá, ela pode ver que a gente até às vezes recicla algum vídeo. Sim, A gente faz isso, claro que a gente faz, a gente é ser humano, né? Não vai ficar. com Mas certeza. tá lá o vídeo pra chamar a pessoa. e O não sei compromisso quê. tá ali, né? Toda Isso. semana. A parte de vocês E não daí faz. toda essa parte, paga o que É um baita paga o trabalho, CapCut, né? paga não sei o quê, É. paga não sei o quê pra editar e tem. E daí tem um gasto que, além do gasto do instrumento, que isso a gente já tá mais acostumado, porque já passou a vida inteira, né? Sabe que você tem um instrumento de mó grana e que você pode vacilar com o carro, pode roubar. Enfim. Exato. Mas tem essa outra parte que é
tipo, de fazer a divulgação. Trabalho direto, né? De fazer, a gente vai divulgar o negócio e daí as pessoas falam assim, mas por que precisa fazer o vídeo? Precisa, porque senão você não iria lá. Senão você não saberia, né? Isso, e daí vai chegando, se a gente não, se a gente precisa dar esse passo, eu acho que esse é o maior desafio, e a gente tá assim, ó, vamos fazer um negócio? Vamos fazer aquele negócio lá? A gente precisa fazer aquele negócio, porque, tá... E são muitas ideias, né? Tá complicado, aí a gente vai lá, e como vai ser o Pix dessa vez? E trouxemos um cara de fora, será que vai pagar? Não sei o quê. Fica nessa tensão, né? Isso, e daí a gente precisa fazer, porque o negócio é pra gente, mas a gente já foi lá várias vezes, já tocou bastante, a gente já mostrou, né? A gente tá num negócio assim que, tipo, eu acho que tá mais pra galera. Tipo, eu adoraria ir um dia lá. Com certeza. Pra assistir e tal. Porque tem dar toda um a rolê. organização, né? Tem todo o tempo Ir lá ali passear, de... sentar e ir lá, assistir dar uma só, né? assistida, ouvir um puta som, Aham. sentar. Eu não faço isso. A gente não faz. A gente só vai lá e toca e pá, e chega, tão preocupado, daí fala o Pix, não sei o quê. Então, Mas curtir mesmo, a gente curte porque a gente... mas é diferente. É diferente. E daí, como você vai... Quando é no começo, é lindo, maravilhoso. Daí vai... Tal. Empolgante, motiva, tá no Daí vai gás. chegando uma hora que você vai precisando de ter os Dos básicos recursos, do músico, sim, né? com certeza. Tipo, sair, ganhar um cachê digno, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Compatível, né? Ao que vocês entregam. A tudo que Isso daí é uma coisa que... Se a gente envolve, né? Tudo que envolve. Olha quanta coisa, né? Muita coisa. Que tá envolvida. O Jazz à la Rua, cada edição são de um jeito. pelo menos 10 dias de trabalho, assim, porque a gente começa primeiro nessa saga, quem que a gente vai trazer dessa vez? Aí, vem uma pessoa de fora, aí tem que comprar passagem, aí tem que fazer o flyer, aí tem que fazer o vídeo. A gente ainda consegue, né, porque como somos em 3, a gente ainda consegue, quando o Renato não edita, eu edito, aí quando eu não faço o flyer, o Danilo faz. Então, olha, assim, mas mesmo assim é muito trabalho. Aí chega no dia, tem que carregar as coisas, passar a energia elétrica. É muito trampo. A gente bastante. que trabalha sabe, assim, né? Que é eu muito acho que, assim complicado. como o Jazz à la Rua, tem outros eventos também que estão acontecendo aqui na cidade, né? Eventos abertos, meio que ao ar livre, assim, que eu acho que é um espírito do nosso tempo, né? Depois de ficar 2 anos pandemia, aí fechados e tudo, o pessoal quer sair, quer se encontrar, né? Sair mais cedo, inclusive, também, voltar cedo para casa. Preferência, então, assim, tem o pessoal lá na Estação Ferroviária que também tá fazendo, fazendo evento, né? O Índio faz a Feira Astral ali na Praça da Endurbe, tem iniciativas alguns outros acontecendo. Então, eu acho que é muito importante, o Renato falou, né, muito bem agora dos passos que a gente que estão por vir aí, né? Da nossa parte, pelo menos. Mas eu acho que é muito importante todo mundo aqui na nossa cidade se conscientizar disso, que assim, cultura é algo vital para todo mundo. E com certeza. tem muito trabalho que às vezes é invisível, né? As horas de estudo, organizar, juntar todo mundo, falar, pensar num evento, exatamente. O que ninguém vê. Então, assim, eu acho muito importante. Eu acho que o pessoal tem se conscientizado, sim. Lá, pelo menos, a gente, né, nunca deixaram a gente na mão. Né? Vocês na raça. Então, eu acho que o pessoal está se conscientizando disso, mas é importante a gente reforçar sempre isso. A Secretaria da Cultura, devagar, né, mais uma vez, como o Renato disse, eles sempre dão todo o apoio que eles podem dar, né? Que, enfim, também eles podem ir até certo ponto. Um limite. Sim. Mas, enfim, eu acho ainda assim é trabalhoso, né? Ainda só vocês, porque... trabalhoso. A gente tem vários parceiros, assim, tem as pessoas que apoiam a banda, que vão lá assistir, tem uma galera. Só que o que rola no Beco também é que tem muita gente nova, né, a cada edição, né? Daí as pessoas não sabem, às vezes. Então, isso que eu ia falar, cada tem edição muita é gente, única. Às vezes aqui rola, assim, uma coisa que eu acho que é em todo lugar, mas é assim, vou onde tá lotado, tem gente, então... sim, e aí não tá ligado muito como tá funcionando o rolê, então a gente tem esse processo de conscientizar as pessoas, explicar. E aí é o que o Renato falou, às vezes eu não tenho muito essa onda de falar, né, no microfone lá, mas eles pegam o microfone lá e começam a explicar, né, pra galera, entendeu? Tem que ser empolgado. Porque uma vez eu fui falar, a Mais falou, não precisa ser mais empolgado, mas aí é explicar pra galera que a gente precisa da ajuda deles, né? Claro. Que é o lance, às vezes, de pegar R$5, né? Ou o que tem ali, porque às vezes vai uma galera mais nova que sai de casa com pouca grana e vai lá dar um rolê, e é legal, o espaço é pra isso.
E se todo mundo fizer um pouquinho, a gente Entender, continua com o evento contribuir. e o evento vai se manter vivo, né? E vai melhorando. E vai melhorar, Que essa é a isso. tendência. Mas vai dar certo, tá dando já. Tá no caminho, né? Mas no que caminho. interessante. Eu acho que é uma nova era mesmo, né? Que a gente tá entrando. A gente tá começando uma nova fase. Acho que essa pandemia foi mesmo um divisor, né? Pra gente mudar um pouco a mentalidade, o jeito de pensar, de agir, né? De viver. E vocês estão sendo parte disso tudo aqui em Marília, né? Na música, na cultura, nesse movimento. Que gostoso, que privilégio poder estar aqui com vocês nesse tempo, nesse Pod 15 aqui, conhecendo um pouco mais a história do Jazz à la Rua, da formação de vocês, de quem são vocês também, o Jardim do Jazz. Parabéns. Parabéns e que vocês possam ter bastante incentivo, ajuda de pessoas que estão entendendo, né? Isso. Que estão despertando para isso, que têm condições, capacidade de estar junto, né, com vocês, porque é disso que a gente precisa mesmo, né? É o que a gente precisa para continuar, né? Senão não teria sentido. Né? Que maravilha. Renatinho, Danilo e Gustavo. Que mais? Como que é o dia a dia, além da música? Como que vocês conseguem conciliar aí a vida pessoal, o trabalho, a vida em família, os momentos de lazer? A gente estava falando, poderia ter até outros movimentos com outros estilos, né? Para vocês poderem curtir também um pouquinho. Mas dá tempo de aproveitar? Como que é o dia a dia? A gente, né, nos últimos meses a gente está com uma demanda bem legal de trabalho, então geralmente final de semana a gente está se apresentando, né? Se não com a banda, com outros trabalhos, né? O Danilo também faz bastante evento, além dos eventos que a gente faz. E aí são geralmente 2, 3 ensaios na semana que a gente faz, né? Fora todo esse trabalho de divulgação aí, o pessoal entrando em contato e responde no Instagram, não tudo. tem tempo na agenda, né? Gente, eu tô a gente ainda tem querendo vivido arrumar um tempo. intensamente, né? Isso daí, Porque, né? então, além do trabalho da banda, a gente tem que conciliar com outros trabalhos também, né? Enfim, Que as cada um aulas, de vocês... isso, exatamente. Os 3 dão aula? Não, eu não. Você não? Não, eu já dei aula, mas. hoje Atualmente não. Atualmente não. Renatinho, Dou você aula, dá? mas sim, mas tenho poucos alunos, poucos, na verdade, tem um aluno particular que vai em casa Que na sua casa e mesmo. o resto é tudo online. Eu trabalho mais vendendo curso gravado. Que legal. Né? Então eu Olha, trabalho também. no Insta ali, né? Porque só o material que você solta nas suas redes já é um curso também, né? Então. Já é um Pra quem um ficou pouquinho, esperto. Então, pegando as dicas, né? daí eu trabalho mais com isso. Então, gravar vídeo. Depois da pandemia, Você eu fui deu uma... super pra internet, assim. Emergiu pra... Então é conteúdo internet. tal, tem que gravar. Então minha rotina é tipo... Você se encontrou ali também, né? sim. Se adaptou, aprendeu a editar. E acho que na internet você tem a oportunidade de falar o que você quer. Às vezes, quando você vai dar aula assim, tipo, eu trabalhava no Projeto Guri, eu adorava Você também dar trabalhava? aula. Trabalhava lá em São Paulo. Eu adorava dar sim. aula. E eu tinha uma super liberdade lá, o que era melhor do que Muito quando eu dava bom. aula em escola particular. Que daí você dá aula na escola, daí Tem que ser do jeito... do aluno, às vezes. É verdade. Sim, tá certo. Ele tá pagando. Tipo, né? Porque Esse é se o for problema, muito né? duro, Mais ou perde, menos às isso. vezes, Aí né? você fica na mão. aham. Né? Daí lá no Guri eu tinha uma Você total conseguia liberdade e ser tal, mais mas você. mesmo assim, ainda era iniciante. Eu tinha que dar aula de coisas iniciantes. Daí na internet eu vi que eu podia... No Guri a gente tá sempre começando, né? o Guri rola é porque muito Guri, isso, né? assim. Sim, o próprio nome, é verdade. O E Danilo tá tá lá, lá até hoje aqui Então, em às vezes, Marília. você tá lá com uma turma de clarinete, eles já estão aprendendo a montar o instrumento sozinho, colocar a palheta, soprar, tocar, aí entram 2, assim. Entra 2 Aí você tem que aula. mostrar. Já ouviu falar do Desde clarinete? o começo, Nunca aí todo vi, mundo... professor. Nossa, aí tem que começar de Então novo. Aula- o Sísifo, eterna você aula fica 1. eternamente Porque levando não sai a do pedra. polo nível. Mas aí você também aprende, né? Não tem jeito. Sempre aprende a dar aprende, aula, né? né? E sempre a gente acaba no meio do caminho aprendendo alguma coisa Porque também, se a gente né? não tira uma lição também, a gente se deprime. né? Exato, aí perde a graça também. Então tem que gostar. Que bom que tá com a música, né? Que bom que ainda tá ali em contato, né? Não, o Guri é maravilhoso. A gente tem essa conversa, então a gente tá tentando, acho que nós 3, né? Agora sim, né? Você se sabe, dedicar falando integralmente do a isso. Guri, Danilo, rapidinho, só dando um parênteses aí, porque lembra da Roseli Brejão?
faleceu, sim. né? Roseli E a não filha lembro, dela, a... Ai, gente, Arielle. Ela era aluna, não sei se é ainda, do Projeto Guri. Mas eu lembro que em alguns programas ela se apresentou, ela sempre falava do Projeto Guri. Não, Maíra, você tem que levar nos seus programas. E ela, filha única, né, da Roseli, uma graça, uma menina que tinha um baita de um potencial. Você lembra, Gustavo? Na verdade, Do o Brejão Brejão? era bem amigo do meu pai. Isso, o Ele Brejão era é bem, músico também, meu pai né? tocou com ele na banda marcial, se eu não me engano. Isso. Ah, Sim, que é bem amigo do meu legal. pai. E a filha deles, então, né, a Sim. Arielle, se eu não estou enganada, era aluna do Projeto Guri, entre tantos outros, né, maravilhosos que se despontam, né, que começam ali. Que legal, você deve ter bastante alunos que se tornaram... Tem, e é legal o Projeto Guri, porque, como o Renato falou, te dá um espaço ali pra apresentar pra eles ali, porque é uma formação de público também, né? É. Também quando você mostra ali pra uma criança de 8 anos um cara tocando jazz, ou Nossa, coloca enche lá os um olhos, vídeo. né, pra Você tá criança fazendo que- ele descobrir também uma coisa que ele vai falar, gostei, ou não gostei, Ou não. enfim, Ele tá tá tendo uma experimentando, educação né? musical. Sim, isso Que é é uma coisa que às vezes eu ouço falar, não sei se é verdade, porque eu nunca fui, mas tipo na Europa, nos Estados Unidos, o cara, um carteiro ou qualquer pessoa olha assim, uma partitura sabe o que é, sabe? Ah, eu vi isso na escola. Já faz parte, né? Tipo, a É pessoa uma teve uma matéria- educação é uma matéria musical. letiva. Eu E- fiz e rola- intercâmbio e tive aula letiva. E aqui no Brasil a de educação De musical música. é isso, é aqui o Não- guri. E rola não aquela tem, né, coisa dentro da assim, escola. né? Das pessoas falarem que não gostam antes de experimentar. Isso rola muito, né? Com adolescente, com criança. não Você sabe. gosta de jazz? Ah, não. Não, nem sabe. Mas ela não gosta, na real, de uma imagem ali que foi criada, ou sei lá, que ela Talvez viu. ela imagine o que é. Imagino que é. É tipo, você já comeu isso? Não, mas você não gosta. Não, mas não gosto. Ah, eu fiz muito Né? isso. Então, É, o a lance gente- de colocar pra provar e falar assim, Fala, mas apontando o às dedo vezes você pra não vai com a nós cara mesmo. já, né? Você já olha e fala, não, Já julga, né? já julga. Então, mostrar, se sentar, assim, eu faço muito isso com as aulas, com os alunos de coral lá. Às vezes rola umas coisas assim, não sei quem ouve funk, aí outra da igreja, aí fala, não, professor, fica no seu lugar, peraí, vamos sentar todo mundo aí, porque, ó, o funk é isso aqui, mas o funk também tem isso aqui, então é uma expressão de um lugar, lá da quebrada, que sai esse som, e esse som escuta, mas é aquele não sei o que. Então você coloca as coisas num contexto que em outro lugar às vezes você não tem espaço para colocar, entendeu? E isso desenvolve as pessoas, né? Artisticamente. E aí a galera pode ter. Então tem muitos alunos do Guri que vão no beco, por exemplo, assistir. Né? Os mais velhos ali, que já estão dando volta sozinho. Professor, vai ter beco hoje? Vai. A gente, Olha, que eu legal. encontro eles lá. Então eles já estão passeando, já estão lá, já escutando Saindo. um som diferente. Um programa e tal. legal, saudável, vamos Saudável dizer, super e super, né? Porque bacana. lá vai criança, vai Família, vai de quem, tudo. quem gosta de ficar sentado Não, tem isso é lugar, muito quem gosta de ficar em pé importante. também, enfim. Você acha, por também ser da música mais clássica, ô Danilo, Uhum. você acha que deveria ser uma disciplina, por exemplo, da escola? A música tem essa importância? Toda eu na acho formação. que é o lance da arte, né? Que pode. Que vai ajudar no desenvolvimento mesmo da criança. Mas eu não sei se deveria ser uma disciplina, não. Mas quanto a isso, assim, acho que eu não pensei, mas gostaria que fosse, né? Imagina você na escola você poder Talvez a trocar ideia com perspectiva dos músico alunos ali, né? seria outra, né? E conversar, porque tem aquela coisa ali, né? Às vezes a pessoa vai lá ver a gente tocar e fala, nossa, nunca tinha reparado, né? No som do sax, Então, ou no som da guitarra, porque às vezes você tá acostumado a ouvir a guitarra acompanhando um cantor, só você nunca viu o cara dedilhar e tocar de uma forma diferente do que você tá acostumado, né? desenvolve muita coisa. E a música tem um pouco disso, né? Desse poder de Tem a ver fazer com a pessoa pensar de um jeito apreciação diferente. sensorial, né? A arte faz as pessoas se desenvolverem sensorialmente. Elas conseguem enxergar mais, escutar mais, Exato, parece sentir que abre mais, mesmo. né? Então visão do abre, mundo. né? Quem tá aberto a perceber, então a galera, muita gente chega pra gente e fala, nossa, viajei no som de vocês. Exato. Porque justamente ficou ali e se propôs a entrar naquela onda, porque
tem um lance dos solos, né? Então, às vezes, começa o solo da guitarra. Aí é uma história, assim, que vai... É uma arte E mesmo, aí chegou né? num ponto, É uma pá, obra. aí é o solo do sax. Aí começa outro... Então, quem tá ali, tá afim de se comunicar com o som, de escutar, isso rola com qualquer música, né? Mas o Sim. jazz tem essa coisa ali viva do momento, da improvisação acontecendo. Aconteceu isso no Jardim do Jazz, eu fiquei assim, olha, gente, eu nunca tinha visto, né, prestigiado, a gente entra mesmo, né, É se envolvente, envolve, Então, é. demais. Gente, sensacional, olha, vocês são maravilhosos, grandes artistas, viu? Parabéns mesmo. E tem algumas referências do gosto pessoal musical de vocês, que vocês trazem pro estilo, né, pro trabalho de vocês? A gente sempre tá fazendo playlist no Spotify, compartilhando lá no nosso Instagram, inclusive, @mahatmagroove. Quem não segue a gente, segue lá. A gente lançou um single agora em janeiro, né? Também de uma apresentação que a gente fez lá no Beco, no Circuito SP. A gente gravou, tem o vídeo, o áudio também tá saindo aos poucos. Que show. Então, a gente sempre posta alguma coisinha ali no nosso Instagram, no Spotify da banda, né? Playlists e tudo mais. Mahatma Groove. Mahatma Groove. E com músicas autorais também. A gente lançou uma versão, né, de Freedom Jazz Dance, aí tem uma música, uma composição do Renato que deve sair nos próximos meses, que a gente gravou lá. Renatinho, que legal. Tem também uma versão que a gente fez com a Cal, nossa amiga de Maringá, que a gente deve lançar nos próximos meses. A gente tá com algum material aí pra... Ser lançado. Isso. Então, enfim, a gente sempre coloca ali uma playlist com algumas das referências do que a gente tem ouvido E eu acho que a gente curte. essa nossa influência vai por várias coisas, né? A gente tem um lance ali de tocar o fusion, né? Que é a mistura do rock com o jazz. Certo. A gente gosta também de ir pra onda do groove, que tem mais a ver com hip hop ali, que começou talvez com os caras ali, o Herbie Hancock, que os caras começaram a juntar o jazz com o hip hop, com soul, com funk, né? Aquele lá, né? O americano. E aí rola também um lance da minha influência também com a música clássica, que rola muito também ali, né? Desse jazz mais moderno também tem a ver. A construção da música também vem da música clássica. E o lance da música brasileira, que é forte também. A gente sempre traz o lance do samba, o lance do baião, o lance, né? A gente tá sempre trazendo essas influências. Então o nosso som é uma saladeira ali. De um de pouco coisas. de tudo aí. E cada Que pessoa gostoso. tem E saiu uma Mahatma. Cada pessoa tem umas coisas que gosta, assim, né? E que tenta desenvolver. Porque esse som, às vezes a gente chega num ponto que você fala assim, legal, agora eu consigo tocar isso. Agora, como que eu sou, sabe? Uma coisa mais filosófica, assim, pô. Sim. Tipo, eu gosto de tal guitarrista e de tal. Você sempre vai juntar várias pessoas que você gosta e vai dar você, né? Daí, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente traz bastante. Esse lance do groove, do soul, uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, assim, com os caras, assim, bastante pra gente, porque é uma coisa também pra deixar o som bem acessível pras pessoas. Porque a pessoa chega e às vezes ela vai escutar A música brasileira, ela é boa pra isso também. Mas às vezes o jazz, que às vezes ele é muito eruditizado, muito cabeçudo, Ela assim, não consegue a pessoa não vai entender entender, nada. E daí ela precisa, tipo comer uma comida diferente. muito Você não diferente, você não consegue vai bater o conseguir pé, né? apreciar. Você não consegue balançar e daí, a cabeça. Verdade, você fica ali. E Onde às tá? vezes Onde tá, esse né? som de fazer Sim. assim e ser interessante é muito difícil. Certo. E daí só Pra vai quem não dar tá certo acostumado, se né? você vai ver os caras mesmo tocar. Daí você não... Porque tá tudo acontecendo certo. Então, trazer esse negócio, essa coisa da música brasileira. Então, a gente toca bastante samba, bastante... A pitada de vocês ali, né? Isso. Que gostoso. Acho que dá uma liga legal. Uma assim. liga. E de acessibilidade também para as pessoas. Falar, Essa massa, isso. A gente toca identificação. um pouco mais dançante, assim. Por isso que Mahatma Groove, né? Uma mais dançante. E daí, de repente, a gente coloca uma outra mais jazz mesmo. Tipo, uma coisa mais American, assim, sei lá. E daí, acho que esse som é para isso. Gostoso. Sabe? Pra ter essa liberdade. Essa diversidade. Assim, E vocês têm uma preparação de vocês, assim, curiosidade minha, antes de se apresentar, porque
É muito louco, né? Tem dia que a gente tá muito legal, muito bem, animado, É. empolgado, mas tem dia também que a gente não tá muito bem e a gente precisa trabalhar e Sim. precisa dar conta, entregar um resultado legal. Tem algum tipo de É preparação? sal grosso e Não, muita a reza. gente, geralmente, quando a gente se junta pra fazer um som durante a semana, mas de uma maneira mais relaxada, assim, e tal, que, né, é o nosso ensaio, mas enfim, mais à vontade é o momento em que a gente se prepara e fala, ó, nesse show vamos fazer mais esse som aqui e tal, que é o que a gente tá mais estudando No na ensaio. semana e tal, e então a nossa preparação, na real, não é nem no dia, No é antes, ensaio. né? E chega no dia, Aí vamos Monta ver. as coisas. vamos lá. E vamos ver o que acontece. Aí depende de quem tá trabalhando com a gente também, quem é o baterista da rodada, né? Da rodada, Que quem isso vai estar também, no dia, que isso também mexe contribui bastante com o som que com a o gente vai clima. fazer. Isso. E te interrompeu? Não. Você deu uma respirada. E o lance é de estar em dia com o instrumento também, né? Porque é só o instrumento ali, né? Assim. Sim, Você ele não tá- é verdade, é o protagonista então, assim, ali. o que me move, o que me faz acordar de manhã é estudar mesmo e aprender a tocar ali um negócio ali que dá um trabalho e quanto melhor você tocar, né? Então se resolver ali, porque é meio de atleta também, né? Não tem esse ponto, né? Você fala, me resolvi. E agora eu vou parar de estudar, não. Aí você parou de estudar, você parou de tocar Acabou. também. O dedo já fica duro, a boca já não sei o Enferruja. quê e tal, né? Então é diário ali, sabe aquele negócio assim? exercício. A preparação é diária, né? E eu acho que isso que dá uma movida, né? Acorda pra estudar, pra tocar e é gostoso. Pra mim é. E você, Renatinho, tem uma preparação? Não, porque Ah. você dá um show, né? Lá no seu recanto, no seu espaço. Preparação é tentar relaxar ali, né? Um Curtir. pouco antes, tipo, não tentar ir com a cabeça vazia. Às vezes, esse negócio de estudar é legal, é importantíssimo, é tudo. Mas às vezes eu tô numas fases que eu tô estudando muito, tipo assim, eu tô numa fase agora assim, que eu tava, quando eu voltei pra Marília, eu fiquei meio sem estudar um tempo assim. Dando uma descansada. Meio saco cheio, assim, daí sem saber também o que eu queria estudar. Daí eu achei umas coisas. E às vezes você estuda um monte, você vai tocar, você tá com a cabeça cheia. Porque você quer colocar as coisas que você tá estudando, tocar aquelas coisas que você tá estudando ali e não vai sair aquilo ali que você tá estudando. Aquilo que você tá estudando vai sair daqui 6 meses, talvez. Tem de forma, que achar o do jeito que equilíbrio, tem né? que sair. Então você tem que esperar, ter paciência. esse processo de falar assim, nossa, de amadurecimento. Esvazia a cabeça pra chegar lá e não pensar em nada e só tocar. Às vezes você não vai Aquilo tocar lá, nada do que você do que você estudou, aprendeu. mas você vai tocar o que você toca. Sim. Que é a verdade ali. Porque às vezes o que você tá Você estudando tá preparado, né? o que é fazer. tal. Então, às vezes eu toco, acontece muito. Porque assim, o jazz também eu tenho esse negócio. Eu falo assim, às vezes toca meio mal, você toca meio mal pra você fala assim, puta, hoje eu não toquei legal. Uhum. As pessoas vão chegar e falar assim, não, mas foi maravilhoso. Foi ótimo, é você, né? A daí gente você que sabe, fica encanado, né? Daí é importante você ter uma média alta, assim, mesmo que você Pra toca você, mal, uhum. você toca, é ouvível, né, Bom. pras pessoas, Uhum. Então tem bastante disso, às vezes, porque é um som que você não, é improvisação, às vezes você não vai improvisar bem. E daí você tem que lidar com isso daí também, você fala, tudo bem, beleza. Então, muitas vezes, assim, eu vou e tô com a cabeça lotada de coisa, né? Mas tem que conseguir dar aquela esvaziada. dar uma esvaziada na hora, né? Fala assim, não, agora separar, sem água na né? cabeça, eu vou tocar e tal. É loucura, hein, gente? Não é fácil, não. Mas vocês entregam, né? Sempre um bom trabalho, um bom resultado. Glauber, Palmeira, você está aí no fundo, nos bastidores. Tem alguma pergunta para o Mahatma Groove? Eu tô conhecendo, na verdade, eles, entendendo um pouco mais desse movimento do jazz, que me atrai bastante, que me agrada muito. Eles são fantásticos. Espero que vocês aí de casa também estejam conhecendo e admirando esse trio do Mahatma Groove, como eles merecem mesmo, como eles são, porque realmente são 3 profissionais muito bons aqui da nossa cidade. Legal a participação também que vocês fazem, falando, né, nas divulgações e tal, que deu essa visibilidade para vocês do trabalho do Marília On, da Gabi, né?
ela também deu uma abertura muito grande, né? Nossa, Pro projeto de vocês. Quando ela foi, ela adorou. Ela falou assim, meu, que legal. Daí ela mesma fez um vídeo e postou e o vídeo bombou. Sensacional. Assim, deu um monte de curtida. A gente ficou até surpreso quando saiu, porque ela chegou ali, ficou filmando, foi. Aí depois que ela postou o vídeo e... Boom, né? Foram os dois, no começo, assim, foram as duas coisas que deram uma impulsionada, esse vídeo da Gabi. E aí quando o Renato começou a fazer o Reels ali do jeito que ele faz, né? Exato. Naquela linguagem dele ali. A Gabi postou uma vez um também que foi bem pra caramba no dela. É. Assim, deu um monte de Postar ali a curtida, assim, certeza de ser sucesso mesmo, né? Garantido. Que legal. E ela também criando esse jeito dela, Esse igual canal, vocês. né? Canal, né? Legal, né? Autêntica, né? Super. próprio eu acho que também formato, ela né? também é parte muito importante desse movimento, porque ela sempre divulga, né? Sim, Sempre... e eu conheci vocês através do canal dela, né? Sim. Do Marília On e tal. Por isso Ela que eu coloca faço lá, essa rolês ponte. gratuitos. Rolês gratuitos. Isso. Então, olha que bacana, né? E teve, a gente foi feliz, teve uma Sacada. época que saiu um ranking ali, rolou, né? Ela colocou a gente em Jenny primeiro. Coisas pra fazer em Marília. Ela sabe, não, ela fala só com Aí a gente certeza ficou as coisas, todo gente. orgulhoso. Ela é o guia mais original, autêntico e orgânico que tem em Marília, sem dúvida, viu? Então, fantástico. Olha, acho que a gente já está caminhando para o final, né? Mais alguma colocação de vocês, gente? Fica à vontade para aproveitar o espaço. Eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui para conhecer um pouco vocês e esses projetos. Mas se tiverem mais curiosidades, por favor, uma aproveitem. coisa que foi legal, esses tempos atrás a gente fez um especial Clube da Esquina com um cantor que chama que Zé legal. Tedesco, lá de Florianópolis. E a gente fez no auditório no Otávio Dinossauro. Linelli. Lá no Otávio. Ah, sim. Otávio, É no segundo Sampaio Vidal. Não, é no segundo piso do não. Museu Paleontológico. Sim, é na esquina ali, lá da no Sampaio. Dinossauro. Porque eu Tava acho que o pensando... Teatro Municipal tava em... Tava reformando. reforma. Tava reformando. Isso. E Como daí, que chama? Otávio Linelli, o nome da mas sala. o Zé Tedesco. projeto Clube da Esquina. né? Que é a banda do sim. Milton lá, Milton Nascimento, Lu Borges. Daí a gente fez um especial também. Então, uma coisa que a gente vai fazer aí também é uma coisa que a gente quer levar a galera pro teatro. Tipo, Show. então, a gente vai... É um dos projetos também. tipo, de conseguir levar a galera pro teatro. Mas E pro agora o teatro tá Tá bom, Não, né? Já Tá foi ok. uma reforma rápida, só em abril. Não tá que mais fechou. chovendo. Então, a gente vai Dentro. fazer... Foi exatamente Né? isso. Não, mas agora tava já tá... Agora já melhorou. Já tá tudo certo, já. Então, tem esse Poxa, é um lance aí. super espaço para vocês explorarem. Vai ser um Isso. concerto, né? Um negócio alto nível mesmo, né? Isso, e daí trazer esses convidados aí, tem a Cal pra gente trazer pra cá, né? E eu acho que do mais é isso, de levar a galera pro teatro E pra rua. Ir pra rua. E vamos pra o rua. Apoia-se. Não, a rua a gente já dominou. Já dominou. Não, a rua é de vocês. A rua É nossa, a rua é A nossa. rua é nossa, a rua tá ali. Perfeito. A galera já, acho que a galera já entendeu. E a Não, gente vai vocês já fazer esse deram o lance start. do financiamento coletivo, gente. É uma spoiler. É um spoiler, vocês anotem Isso aqui. aí, Porque Isso a aqui. gente Por não nem favor. falou em lugar nenhum isso. Vai ter lojinha do Verdade, Mahatma olha, A também. gente, verdade. a gente legal. quer que essa comunidade, ela vire cada vez mais realidade mesmo, em várias Sim. formas, né? Assim, as pessoas que estão junto com a gente, pra gente... Mais estreita, Né? mais Isso. fechada mesmo, né? Isso, aberta, né? No sentido de... Fechada no no sentido- sentido de fechar de junto, né? De que junto. você quis dizer, né? Isso, mas Exato. ao mesmo tempo que ela se expanda, Mais né? acessível, Porque aí a gente, juntos somos mais Mais fortes, com certeza. E vocês são prova disso, né? A gente precisa uns dos outros, né? Total. A gente... Pra poder Sim, alcançar. com certeza. E as pessoas que querem, como você falou, oferecer opções de rolê aqui em Marília, que já está acontecendo, para a gente sair daquelas coisas que a gente acaba repetindo demais e cansando. Então, quanto mais opções de rolê, melhor, porque a gente vai ter uma cidade mais completa, uma cidade mais viva culturalmente, com acesso, com coisas que façam a gente querer sair de casa para ficar Exato. feliz, voltar para casa com a cabeça desse tamanho, como Gostoso, você voltou depois do jardim, que você falou, não, cheguei lá, Exato, viajei gente, e tal. que delícia. né? Como eu queria Então a gente precisa, isso é saúde ter pública, mais. né? É saúde mental, pública, né? é A gente verdade, precisa ter essas pública, é coisas isso mesmo, Danilo. e a gente quer juntar essas pessoas
E como tudo a gente tá fazendo com os pés no chão, né? A gente Sim. já sacou que a gente precisa, para fazer virar realidade, a gente precisa de várias coisas, do financeiro, a gente precisa disso, de Tem que organizacional e ter tal. organização, responsabilidade para poder fazer um negócio sério, né? Trazendo os dois, tipo, o Renato com toda essa visão que ele tem, o Gustavo também tem um lance ali que ele trabalhava lá em São Paulo com a parte administrativa, da parte de produção. De organizar mesmo. Então, a gente tá com essa... Unindo eu me os sinto assim melhores. também super feliz de estar com os caras, porque os caras estão ali me impulsionando, me faz tanto musicalmente quanto... Com certeza. Então, eu acho que todo mundo que Um tá perto ajudando da o gente outro, tá né? sentindo essa coisa boa de querer colar e a junto. gente Então, a gente tem sente vários mesmo, amigos. É isso que eu falo, é a vibe que a gente sente, a gente se motiva, a gente... A galera vai no E beco, vê a de galera se outro jeito. oferece, né, pra ajudar a gente. Tem a galera que passa o balde. Então tem uns amigos que Meu, chegam olha, ali, que se pegam o balde. prontificam a ajudar, O Rafael, a Mari, antes era o Léo, né? O Léo que agora tá fazendo faculdade. Então a galera pegava ali legal. e pá, não, vou passar o balde do músico e tal, não sei o quê. E tem a galera que vai, ó, quer ajuda com os fios. Ou tem a galera que, ó, vai ter hoje, quer ajuda com alguma coisa e tal. Então a galera tá cada vez mais Choveu, criando vamos tirar as consciência. coisas. Fechado. No com dia que vocês. choveu, a Aham. galera foi super parceira, né? A galera foi Vamos- lá e ajudou a gente a tirar as mutirão coisas, ali, né? mutirão. Ficou esperando parar. Que pra- gostoso. Ficou esperando parar, Isso, não olha. deixaram a gente ir embora, né? Enquanto não tocavam, São Pedro ajuda aí. Olha que legal. Então é um rolê de todos ali. De né? todos. E que, claro, sem cair numa coisa assim, é de todos, mas não sei o que. Claro, mas é um rolê ali que a gente tá fazendo para todos poderem ter acesso e Esse colarem com a acesso. gente para fazer o negócio É, acontecer. Né? Eu acho que a gente está num momento muito propício aqui para a cultura da cidade, desses vários movimentos acontecendo, como o nosso, tem outros também que acontecem uma de outras galera, formas, né? E a gente está num momento muito propício para isso, né? Vem aí a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, vai ter uma lei de incentivo municipal também. Agora com a recriação do Ministério da Cultura, né? Tem muito recurso vindo aqui para nossa cidade, para a cultura. E, enfim, até algo que eu falo para todos os artistas, se organizem, né, como a gente já tem se organizado, para que mais movimentos como o nosso Surjam, né? apareçam e aconteçam em outros espaços da cidade, não só aqui na região central, né, mas nos outros bairros também. Então, é muito importante que a classe artística de Marília se una para a gente... Atente a isso e se una, é verdade. Para mudar um cenário que era uma coisa que a gente sempre, eu pelo menos sempre ouvi falar, Marília é um lugar ótimo, mas de cultura é meio fraco, então não sei o que. Eu acho que, assim, nós e outros movimentos, a gente está fazendo a nossa parte de vocês, para a com gente mudar certeza. esse cenário, né? E vem aí um recurso que vai ajudar a impulsionar ainda incentivar. mais. Exatamente. E tem que aproveitar. A Tem que pessoa tem que aproveitar. ficar ligada para poder não perder, né, a oportunidade. E a nossa comunicação tá mais ali nas redes sociais, então para quem tá aí também ouvindo a gente, Exato. vendo a gente, para dar aquela moral, seguir hoje é bem importante, né, pro músico, pra Isso é fundamental. entrar ali, dar né? uma curtida, ver os stories e tal, a gente se comunica mais por ali, pelo ali. Instagram, né? Então a gente às vezes Exatamente. manda alguma coisa ali no WhatsApp, no WhatsApp pros mais próximos ali, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, quando vai ter e tal, não sei o quê. Então a nossa divulgação tá mais ali, né? Quem não tá com a gente ali, procure a gente lá. A gente fica feliz cada vez que Responder. entra lá e vê que tá crescendo também a comunidade por ali, que tá ganhando E espaço, são né? vocês mesmos que mexem nas redes sociais, vocês que gente, respondem a galera, os fãs. Melhor ainda, né? Mais o- perto de vocês, né? Vamos dar agenda aqui também? Uhum. Ó, Vamos lá, Gustavo. Eu adorei a sua brincadeira, é igual pão quentinho, né? A informação sai de hora em hora aqui. Tem que ficar arrumando coisa para falar no E ele Instagram. inventou até Tá o balão, certo, né, Gustavo. meteorológico. O balão né, que- meteorológico tem que Legal. inventar. Tem isso também. Então, na quarta, agora a gente toca num evento na Casa Sol. Inclusive, se você tem um evento aí corporativo, a gente tocou em alguns eventos da 5 da Menin, Casa Sol. As agora empresas, tava lá. eu tava Maíra no tava lá Soul. também, fazendo né? a cobertura. É verdade. Foi onde também eu conheci na prática aí o Isso. Mahatma Groove. Sensacional. Então, a gente participa de um evento na Casa Sol agora na quarta, dia 24. No dia 26 tem um evento no Mercadinho Maria Isabel. Uhum. Sexta, A próxima edição do Beco é dia 2/6. 2/6, na próxima Sexta que sexta. vem, isso. Isso, na outra sexta. Uhum. Maravilha. E
Jardim no dia do Jazz. 16. Tem um outro. Ainda não vamos divulgar. Se tudo der certo, pra Em agosto. Se tudo der certo. Vai dar. E o Beco lá, o rolê é o seguinte, você também, Maíra, que vai pela primeira vez lá Eu no vou. próximo. Sexta que vem. Você pode chegar um pouco mais cedo, às 7 horas a gente já tá ali com as coisas montadas, a gente coloca um som, já tá rolando umas mesas ali do Eros Bar. Do Eros Bar. Então quem gosta de ficar sentado ali, de pedir alguma Já vai coisa pra comer, já vai um pouquinho mais cedo. Aproveitando, curtindo. Porque depois chega uma hora começa a que não lotar. que não dá pra ficar sentado mais. E aí, gostoso. depois, se você quiser levar seu cooler com bebida, se quiser levar cadeira de praia, cadeira e tal, criança, adulto, jovens, Vale tudo. senhores, E começa que horas, qualquer um. gente? Às 7 horas a gente começa Já começa a soltar um montar. som, né? E a gente começa a tocar por volta das 8 e pouquinho. Ah, Aí a gente toca um pouco, tem um vai até intervalinho as com 11. som ali, depois vai até às Olha, 11 também perfeito. pra não passar nenhum ponto muito ali do com a horário, vizinhança pra e não nada. baixar uma polícia. Ela é público, né, Renate? Lá tá tudo A gente certo. tem um alvará da prefeitura para evento na rua, mas a Ah, gente que também bom. tenta não passar esse limite ali do bom senso ali com a vizinhança que rola É, nos e o prédios volume do ali, de som volume do também, som. A gente. gente se preocupa em Com não, essa questão não também. colocar um som lá Muito e tá, e tremer tudo. estrondoso. Apesar então, que é tão agradável, né? E ali é um lugar propício para isso, mas sempre respeitando. Não, legal. Sensacional. Então, nos vemos dia 2, né? Combinado, Isso, dia combinado. 2 Junho. Isso, é a próxima. 31ª edição. 31ª. Olha que fantástico. Gente, sucesso para vocês, viu? Eu quero poder estar mais próxima de vocês. Tô encantada com essas iniciativas, porque Marília realmente tá nesse movimento a partir de iniciativas como a de vocês, e isso é muito legal a gente acompanhar, né? Ver que tá rolando, que tá acontecendo, que tá melhorando, e muita coisa vai acontecer ainda, né, Sim. Gustavo? Então as perspectivas são as melhores para todos, né, os segmentos, inclusive para a cultura, para a música. Eu acho que a gente precisa se animar, né? Se motivar mesmo, porque a tendência, acredito que seja essa. Tá tudo melhorando, né? Em todos os aspectos aqui no nosso país, principalmente na nossa cidade. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. É o Clube do Financiamento, é isso, Renatinho? Financiamento coletivo, que na verdade é o clube. Em breve vai financiamento sair, a coletivo gente vai, inédito. vai explicar tudo que vai acontecer, É, a gente vai falar certinho. detalhar tudo assim, Explicar. para quem tá vendo e também curte o trampo e quer estar Informar. mais próximo, ajudando de alguma forma, essa vai ser a forma Exato. perfeita. Isso, e aí, olha, no começo, bom, vocês já começaram, mas aproveitar, né? Essa oportunidade para poder estar junto de vocês e que estão crescendo, uma referência mesmo, né? Aqui de Marília, muito legal, parabéns, Mahatma Groove. Então, obrigada, Renatinho. Obrigado. Prazer, um Maíra. personagem, né, gente? Muito fofo, Renatinho. Obrigada, tá? Obrigado, convite, Parabéns. Foi demais. Por você ser quem você é, Ai, por esse é isso. músico, essa pessoa super especial, encantadora, talentosa. Obrigado, Viu? Maíra. Valeu pela oportunidade da gente estar aqui, Que é por isso. estar sempre trazendo a galera, né? Trazendo os músicos, tendo ideias massas também para nossa cidade. E tamo junto. Tamo né? junto. Contem comigo, tá? A gente também tá iniciando um novo processo aí, uma nova era, uma nova fase, né, em Marília. E quero poder ter vocês mais perto. Danilo, foi um prazer te reencontrar, então, né? Já que reencontrar. depois da escola, depois do Prazer Bezerra. foi meu. Muito te obrigado ver. aí, parabéns também pelas iniciativas e pelas coisas que você sempre está procurando fazer aí para estar ativa e manter a cidade Se viva reinventando, aí. né? Você é o nosso Tá todo link. mundo Precisamos no mesmo de você. barco, é. E Continue. vice-versa. E tamo junto também. Muito obrigado pelo convite. Maíra. Obrigada, que isso. Parabéns também pelo trabalho, pelo músico, né, que você se tornou, esse grande profissional. Puxa, né? Obrigado. Admirável. Parabéns. Que legal. Obrigado. E você, né, Gustavo? Que prazer também te conhecer um pouco melhor, saber do envolvimento seu com os projetos, né? O Mahatma, o Jardim do Jazz e a história. Parabéns, viu? Sucesso. Muito obrigado pelo convite, sucesso para nós Pra todos, né? nós. Obrigado, Pod 15 aí, pelo convite, seu convite. O espaço, né, E deles. é isso. Que a gente siga unido aí para fazer algo pela nossa cidade. Perfeito. Muito obrigada. Gente, esse foi o Pod 15, edição número 5.
Vamos ficando por aqui com Mahatma Groove, esse trio fantástico. Foi um grande prazer estar com vocês e com você aí que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo Pod 15 Filhos da Música, com mais novidades aqui em Marília.